E se as palavras que você disser hoje pudessem curar um coração ou quebrá-lo silenciosamente, e se o poder de uma palavra de ânimo for muito maior do que você jamais imaginou? Todos os dias nós dizemos milhares de palavras, comentários casuais, respostas rápidas, brincadeiras, opiniões, conselhos. A maioria de nós não pensa muito sobre isso. Mas a Bíblia nos diz algo surpreendente. Nossas palavras nunca são neutras. Elas carregam peso. Elas carregam poder. Algumas palavras tiram as pessoas do desespero. Outras palavras as empurram ainda mais para o fundo do poço. E muitas vezes não percebemos qual tipo de palavras estamos usando. Neste vídeo, nós vamos explorar o poder do encorajamento, o que as Escrituras dizem sobre isso, por que isso importa tanto e como você e eu podemos aprender a profetizar vida sobre as outras pessoas, mesmo nos momentos mais comuns do nosso dia a dia. Fique aqui comigo porque até o final você pode começar a ouvir as suas próprias palavras de um jeito totalmente diferente. 1. As palavras carregam vida ou morte. A Bíblia não trata as palavras como se fossem qualquer coisa. Desde o comecinho das Escrituras, as palavras são mostradas como algo muito poderoso. Gênesis 1 nos diz que Deus criou o mundo através da palavra. Várias e várias vezes nós lemos, e disse Deus, e a realidade respondeu, a luz apareceu, a ordem se formou, a vida começou. Isso cria a base para entendermos a nossa própria forma de falar. Provérbios 18, versículo 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão dos seus frutos. Essa é uma afirmação muito forte. Não está no poder das circunstâncias, não está no poder do dinheiro, nem mesmo no poder das ações. As Escrituras dizem que a vida e a morte estão no poder da língua. Claro, isso não significa que as nossas palavras criam a realidade num passe de mágica do mesmo jeito que as palavras de Deus fazem. Mas significa sim que as nossas palavras têm uma influência real sobre os corações, as mentes e os caminhos das pessoas. Pense nisso trazendo para a nossa realidade de hoje. O incentivo de um professor pode mudar o futuro de um aluno. As palavras de um pai ou de uma mãe podem moldar a identidade de um filho por décadas. As palavras de apoio de um amigo podem impedir que alguém desista de tudo. Por outro lado, palavras ditas sem pensar podem ficar marcadas como feridas que nunca saram direito. Provérbios 12, versículo 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. As palavras podem apunhalar ou podem curar. Encorajar alguém não é sobre ficar bajulando ou espalhando uma positividade vazia. É sobre escolher palavras que estejam alinhadas com a verdade, com o amor e com a esperança, exatamente do jeito que Deus fala com o seu povo em todas as Escrituras. 2. Deus é um Deus que nos encoraja. Uma das coisas mais lindas sobre a Bíblia é como Deus constantemente dá ânimo ao seu povo, especialmente quando eles estão com medo, fracos ou sobrecarregados. Pense em Josué. Depois que Moisés morre, Josué recebe a missão quase impossível de liderar Israel rumo à Terra Prometida. Ele não tinha experiência. Ele estava assumindo o lugar de um líder lendário e o caminho à frente estava cheio de inimigos. E o que Deus diz para ele? Josué 1, versículo 9, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Preste atenção no que Deus não diz. Ele não diz, Josué, você nasceu para isso. Ele não diz, você tem tudo sob controle. Em vez disso, Deus firma esse encorajamento na sua própria presença. O Senhor, o seu Deus, está com você. Nas Escrituras, encorajar não é fingir que as coisas estão fáceis. É lembrar as pessoas de quem Deus é e de como Ele está agindo no meio daquela situação. Nós vemos isso de novo com Gideão, em Juízes 6. Gideão estava escondido, morrendo de medo,
quando um anjo do Senhor aparece e o chama dizendo: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Juízes 6, versículo 12. Isso soa quase irônico. Gideão não se sentia nada poderoso. Ele não estava agindo com bravura, mas Deus fala com ele com base naquilo que Deus vê e no que Deus vai fazer, e não na fraqueza que Gideão estava sentindo naquele momento. Isso é encorajamento. Quando nós declaramos vida sobre as outras pessoas, nós não estamos negando a luta delas. Nós estamos apontando para a fidelidade de Deus no meio dessa luta. 3. O encorajamento fortalece a fé em comunidade. O encorajamento nunca foi feito para ser um luxo particular de poucas pessoas. As Escrituras mostram que ele é essencial para a saúde de toda a comunidade de cristãos. Hebreus 3, versículo 13 diz: "Pelo contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado." Note bem a expressão "todos os dias". Encorajar não é algo que fazemos de vez em quando. É para ser algo regular, intencional e contínuo. Por quê? Porque o desânimo também acontece todos os dias. A vida desgasta as pessoas. A tentação sussurra mentiras. O medo vai entrando de fininho. É por isso que Deus projetou a igreja não apenas como um lugar de ensino, mas como um lugar de apoio e encorajamento mútuo. Hebreus 10, versículos 24 e 25 reforça isso. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, pelo contrário, encorajemos uns aos outros. O encorajamento impulsiona as pessoas a continuarem caminhando quando desistir parece a coisa mais fácil a se fazer. Pense na vida moderna. As redes sociais, as notícias e até mesmo as conversas do dia a dia estão quase sempre cheias de críticas, revolta e negatividade. Palavras de ânimo se destacam porque são raras, mas elas também são profundamente necessárias. Uma frase simples como: "Eu vejo Deus trabalhando na sua vida. Você não está sozinho nessa. Deus ainda não terminou a sua história." Essas palavras podem parecer pequenas, mas as Escrituras mostram que elas podem proteger os corações de se tornarem duros e sem esperança. Se essa mensagem já está falando ao seu coração, faça uma pausa agora, deixe o seu curtir neste vídeo, inscreva-se no canal Bible Fix e comente aqui embaixo: "Senhor, me ajude a profetizar vida." Depois, continue assistindo, porque agora nós vamos falar sobre como o próprio Jesus foi o maior exemplo de encorajamento. Número 4. Jesus profetizava vida através das suas palavras. Quando olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos o encorajamento presente em quase todas as suas interações. Jesus não ignorava o pecado, mas ele também não esmagava as pessoas quebrantadas com condenação. Pegue o exemplo da mulher pega em adultério em João 8. Ela é arrastada até Jesus, humilhada, cercada por líderes religiosos prontos para a apedrejar. Depois que todo mundo vai embora, Jesus diz: "Eu também não a condeno. Vá e de agora em diante não peque mais." João 8, versículo 11. Jesus faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele tira a condenação e ele a chama para viver uma nova vida. Isso é encorajamento enraizado na graça e na verdade. Ou então pense em Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes, de forma pública e muito dolorosa. Após a ressurreição, Jesus não humilha Pedro. Muito pelo contrário, em João 21, Jesus o restaura perguntando 3 vezes: "Você me ama?" E a cada resposta, Jesus dá a Pedro um propósito: "Cuide das minhas ovelhas." Jesus poderia ter focado na falha de Pedro, mas ele escolheu falar de restauração e confirmar o chamado na vida de Pedro. Até mesmo os pequenos momentos mostram esse padrão. Em Marcos 5, uma mulher que sofria há 12 anos toca na roupa de Jesus. Jesus a chama de filha, uma palavra que traz pertencimento e dignidade, antes mesmo de dizer que ela estava curada.
O encorajamento quase sempre começa na forma como nós tratamos as pessoas. Jesus não falava com as pessoas apenas como elas eram naquele momento, mas como Deus as havia criado para ser. Número 5. O encorajamento reflete o coração do Evangelho. Na sua essência, o encorajamento flui do próprio Evangelho. Romanos 15, versículo 4 diz: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, vindos das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. As próprias Escrituras foram feitas para nos encorajar, para nos lembrar de que Deus cumpre as suas promessas, que o sofrimento não é o fim da linha e que a nossa esperança está segura em Cristo. Quando nós levantamos o ânimo de alguém, estamos ecoando a voz de Deus e não substituindo ela. 2 Coríntios 1, versículos 13 e 4, chama Deus de o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Encorajar não é algo opcional para quem crê, faz parte do nosso chamado. Nós declaramos vida porque nós recebemos vida. Nós encorajamos as pessoas porque fomos encorajados pelo próprio Deus. Vamos resumir tudo isso. A Bíblia ensina que as palavras carregam um poder real, de vida ou morte. Provérbios 18, versículo 21. Deus fortalece o seu povo constantemente, lembrando-os da sua presença e fidelidade. O encorajamento fortalece a fé e protege os corações dentro da comunidade cristã. Jesus foi o nosso maior exemplo de encorajamento através de palavras cheias de graça e vida. Dar ânimo no dia a dia reflete o coração do Evangelho e leva as pessoas de volta à esperança em Deus. As suas palavras importam muito mais do que você imagina. Alguém perto de você pode estar a uma única frase de encorajamento de não desistir de tudo. Se essa mensagem abençoou a sua vida, curta este vídeo, inscreva-se no canal Bible Fix e comente aqui embaixo: Senhor, me ajude a profetizar vida. Depois, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de uma palavra de ânimo hoje. As suas palavras e a sua obediência podem ser exatamente aquilo que Deus vai usar para transformar uma vida.